muito antes dos turistas caminharem sobre suas torres, muito antes de a muralha se tornar um símbolo da China. A região que hoje conhecemos como China era um território dividido. Não existia um único imperador, não existia um único governo, e muito menos uma única nação. Durante séculos, diferentes reinos disputaram o controle das terras mais férteis, das rotas comerciais das regiões estratégicas. Esse período ficou conhecido como período dos estados combatentes, uma das épocas mais violentas e transformadoras da história chinesa. Entre os séculos V e III a.C., grandes reinos surgiram e cresceram. Entre eles estavam Qin, Shu, Qi, Ye, Ai, Zhao, Wei. Cada um possuía seu próprio governante, seu próprio exército, suas próprias leis. Esses reinos não eram pequenos povoados, eram grandes estados organizados. Possuíam cidades fortificadas, milhares de soldados, armas avançadas para a época, e uma estrutura administrativa cada vez mais complexa. Mas essa divisão também significava conflitos constantes. As guerras eram frequentes, alianças eram feitas e quebradas, governantes buscavam expandir seus territórios, e cada reino tentava superar seus rivais. Foi nesse cenário que a China começou a passar por grandes mudanças. A necessidade de vencer guerras fez os estados desenvolverem novas formas de organização. Os exércitos cresceram. A agricultura foi reorganizada. Novas técnicas militares surgiram. E a administração dos governos se tornou cada vez mais eficiente. Mas enquanto os reinos chineses lutavam entre si, uma ameaça diferente vinha das regiões ao norte. Nas grandes planícies e estepes, viviam povos nômades. Esses povos tinham uma maneira de viver completamente diferente dos agricultores chineses. Eles não dependiam de grandes cidades, moviam-se constantemente, criavam cavalos e dominavam uma das maiores vantagens militares do mundo antigo: a velocidade. Um exército de cavaleiros podia aparecer rapidamente, atacar uma região, capturar recursos e desaparecer antes que um grande exército inimigo conseguisse reagir. Para os reinos agrícolas da China, essa era uma ameaça difícil de combater. Suas cidades eram fortes, seus soldados eram numerosos, mas seus inimigos possuíam mobilidade. Eles não lutavam da mesma maneira. Por isso, alguns governantes começaram a buscar uma solução. Se não conseguiam impedir completamente as invasões, talvez pudessem dificultar o acesso. Foi então que surgiram as primeiras muralhas. Mas é importante entender: essas primeiras construções não eram a grande muralha que conhecemos hoje. Eram várias barreiras independentes, construídas por diferentes reinos, cada uma protegendo sua própria fronteira. O reino de Yan, por exemplo, construiu muralhas ao norte para se proteger dos povos das estepes. O reino de Zhao também ergueu fortificações em suas regiões de fronteira. O reino de Qin utilizou estruturas defensivas para proteger seus territórios. Essas primeiras muralhas eram construídas principalmente com terra compactada, uma técnica conhecida como taipa. Camadas de terra eram colocadas em moldes de madeira e pressionadas até formar estruturas resistentes. Era uma solução simples, mas eficiente. Em regiões onde pedra era difícil de encontrar, a terra compactada permitia criar longas barreiras de proteção. Durante esse período, a ideia de uma grande fronteira defensiva começou a ganhar força, mas ainda faltava alguém capaz de unir todos esses territórios. Alguém que transformasse vários reinos rivais em um único império. Esse homem surgiria no reino de Qin, um governante que conquistaria seus inimigos um por um, que acabaria com séculos de divisão.
e que mudaria para sempre a história da China. Seu nome se tornaria conhecido como o primeiro imperador chinês, Qin Shi Huang, o homem que não apenas criou um império, mas também deu início ao maior projeto de defesa da história antiga. Antes dele, a China era uma terra dividida. 7 grandes reinos disputavam território. Gerações de governantes haviam nascido e morrido em meio às guerras. Mas tudo mudaria com a chegada de um jovem rei. Seu nome era Ingzeng. Ele nasceu em 259 a.C. Era filho do rei de Qin, um dos estados mais fortes daquele período. Desde cedo, sua vida esteve cercada pela política e pelas disputas de poder. A China daquela época não era um lugar onde reis governavam tranquilamente. Era um mundo onde alianças mudavam rapidamente. Traições eram comuns, e qualquer sinal de fraqueza poderia significar a destruição de um reino inteiro. Quando Ingzeng assumiu o trono de Qin, ele ainda era muito jovem. Mas ao seu redor estavam alguns dos melhores estrategistas e administradores de sua época. Com uma combinação de força militar, planejamento e uma administração extremamente organizada, Qin começou uma campanha de expansão. Um por um, os outros reinos foram derrotados. As antigas rivalidades que haviam dividido a China durante séculos começaram a desaparecer. Em 221 a.C., depois de conquistar seus últimos inimigos, Ingzeng realizou algo que nenhum governante havia conseguido antes. Unificou os territórios chineses sob um único governo. Mas ele não queria ser conhecido apenas como um rei. Os antigos reis governavam apenas um território. Ele acreditava ter realizado algo muito maior. Então criou um novo título, Huangdi, Imperador. Assim nasceu Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China. Sua visão era grandiosa. Ele queria transformar territórios separados em um verdadeiro império. Para isso, começou uma série de reformas. Criou padrões únicos de escrita, padronizou moedas, unificou medidas, organizou estradas, fortaleceu o controle do governo sobre as diferentes regiões. Mas seu governo também ficou marcado pela dureza. Qin Shi Huang acreditava que um império forte precisava de disciplina absoluta. Ele seguia uma filosofia conhecida como legalismo, uma corrente de pensamento que defendia leis rígidas e punições severas para manter a ordem. Grandes projetos foram realizados durante seu reinado. Palácios, estradas, canais e uma das maiores obras funerárias já construídas, o famoso exército de terracota, milhares de soldados de argila criados para acompanhar o imperador após a morte. Mas enquanto Qin Shi Huang construía seu império, ele também enfrentava um problema constante. As fronteiras do norte, além das terras agrícolas chinesas, existiam as grandes estepes, uma região dominada por povos nômades. Entre eles estavam os Xiongnu, guerreiros habilidosos, excelentes cavaleiros, especialistas em ataques rápidos. Eles não representavam uma ameaça porque possuíam cidades maiores, ou porque tinham mais soldados. Sua vantagem estava na mobilidade. Podiam atravessar grandes distâncias, atacar regiões fronteiriças e desaparecer rapidamente. Para Qin Shi Huang, um império recém-criado não poderia permanecer vulnerável. A China havia sido unificada, mas ainda precisava ser protegida. Então ele tomou uma decisão. As antigas muralhas construídas pelos antigos reinos não seriam abandonadas. Elas seriam conectadas, fortalecidas e ampliadas. Esse projeto não criou imediatamente a muralha que conhecemos hoje, mas foi o começo daquilo que se tornaria a Grande Muralha da China. Milhares de trabalhadores foram enviados para regiões distantes. Soldados,
camponeses, prisioneiros, todos participariam daquela gigantesca obra. A construção seria uma demonstração do poder do novo império, mas também revelaria um dos lados mais difíceis da história. Porque atrás das enormes muralhas existiam milhares de pessoas enfrentando condições extremas para construí-las. A Grande Muralha se tornaria um símbolo de proteção, mas seu nascimento seria marcado por sacrifícios. Quando olhamos para a Grande Muralha da China hoje, vemos uma construção monumental, uma sequência interminável de pedras e torres atravessando montanhas. Uma obra que parece quase impossível de existir, mas toda grande construção possui uma história escondida. Antes das pedras, antes das torres, antes das paisagens impressionantes, existiam milhares de pessoas carregando materiais, abrindo caminhos e enfrentando condições extremas. A construção da muralha não foi um único projeto realizado rapidamente. Ela foi um processo que durou séculos. Diferentes dinastias reconstruíram, ampliaram e modificaram suas partes. Mas o início desse grande esforço aconteceu durante o governo de Qin Shi Huang, depois de unificar a China. O primeiro imperador ordenou que antigas muralhas dos reinos derrotados fossem conectadas. O objetivo era criar uma grande linha defensiva contra os povos do norte. Para realizar esse projeto, o Império mobilizou uma quantidade enorme de recursos e, principalmente, mão de obra. Os trabalhadores vinham de diferentes grupos: soldados enviados para as fronteiras, camponeses convocados pelo governo, prisioneiros obrigados a trabalhar como punição, e pessoas recrutadas por longos períodos. Naquela época, o Estado chinês possuía enorme controle sobre a população. O imperador tinha autoridade para exigir trabalho em grandes projetos considerados importantes para o império. A vida desses trabalhadores era extremamente difícil. Muitos eram enviados para regiões distantes de suas casas, longe de suas famílias, para áreas onde o clima era severo. A muralha atravessava alguns dos ambientes mais difíceis da China. Regiões montanhosas, desertos, áreas de frio intenso, locais onde conseguir comida e abrigo já era um desafio. Os materiais precisavam ser transportados por grandes distâncias. Em algumas regiões, os trabalhadores utilizavam pedras retiradas das próprias montanhas. Em outras, utilizavam terra compactada, madeira, tijolos e outros materiais disponíveis. Uma das técnicas mais importantes era a compactação de terra. Camadas de terra eram colocadas entre estruturas de madeira e pressionadas até formar uma parede resistente. Era uma técnica simples, mas extremamente eficiente. Com o passar dos séculos, especialmente durante a dinastia Ming, a construção passou a utilizar mais tijolos e pedras. Isso permitiu criar estruturas mais fortes e duradouras. Mas durante a época de Qin, o desafio era enorme. Não existiam máquinas modernas, não existiam caminhões, não existiam guindastes. Cada bloco precisava ser movido com força humana. Por isso, ao longo da história, surgiram muitas histórias sobre o sofrimento daqueles que trabalharam na muralha. A mais famosa delas fala que milhares de trabalhadores morreram durante a construção e foram enterrados dentro da própria estrutura. Essa história criou a imagem da Grande Muralha como o maior cemitério do mundo. Mas os historiadores consideram essa ideia mais uma lenda do que um fato comprovado. Não existem evidências arqueológicas de que corpos tenham sido sistematicamente colocados dentro da muralha. Porém, isso não significa que a construção tenha sido fácil. É muito provável que muitas pessoas tenham morrido devido às condições de trabalho, doenças, acidentes, fome
exaustão, o isolamento das regiões de fronteira. Tudo isso fazia parte da realidade daqueles trabalhadores. E talvez essa seja uma das partes mais importantes da história. A Grande Muralha não foi construída apenas por imperadores. Imperadores deram ordens, mas foram pessoas anônimas que transformaram aquela ideia em realidade. Homens e mulheres que provavelmente nunca tiveram seus nomes registrados. Pessoas que passaram anos trabalhando em uma obra que só seria reconhecida muitas gerações depois. Enquanto os imperadores buscavam construir algo eterno, esses trabalhadores deixaram sua própria marca na história, mesmo sem monumentos, mesmo sem estátuas, mesmo sem seus nomes conhecidos. A muralha se tornou um símbolo de força, mas também é uma lembrança do esforço humano necessário para criar grandes obras. E depois de construída, restava uma pergunta: a muralha realmente conseguiria cumprir sua função? Ela seria capaz de impedir os inimigos que ameaçavam a China? Ou seria apenas uma gigantesca barreira incapaz de deter grandes exércitos? Durante milhares de quilômetros, a Grande Muralha atravessava montanhas, planícies e regiões desertas. Mas uma construção tão gigantesca precisava de um motivo para existir. E esse motivo tinha nome: a ameaça dos povos das estepes. Para entender a importância da muralha, precisamos entender uma diferença fundamental entre dois mundos. Ao sul estava a China agrícola, uma sociedade baseada em cidades, plantações, administração e grandes centros urbanos. Ao norte estavam as grandes estepes da Ásia, um território aberto e enorme. Ali viviam povos nômades que dependiam principalmente da criação de animais e da mobilidade. Essas sociedades não eram menos organizadas. Pelo contrário, muitos povos das estepes desenvolveram culturas próprias, estruturas políticas e exércitos extremamente eficientes. Sua principal vantagem estava nos cavalos. Um guerreiro montado podia percorrer grandes distâncias rapidamente, atacar uma região, capturar recursos e desaparecer antes que um exército tradicional conseguisse alcançá-lo. Para os agricultores chineses, esse tipo de inimigo era difícil de enfrentar. Um grande exército precisava de suprimentos, precisava de estradas, precisava de tempo para se deslocar. Os cavaleiros das estepes não seguiam essas regras. Entre esses povos estavam os Xiongnu, um dos grupos mais importantes da época de Qin Shi Huang. Eles ocupavam as regiões ao norte da China e frequentemente entravam em conflito com os estados chineses. A resposta chinesa foi criar uma fronteira defensiva. Mas a muralha não era apenas uma parede. Ela funcionava como um enorme sistema militar. Ao longo dela existiam torres de observação. Essas torres permitiam que soldados vigiassem grandes áreas ao redor. Quando o inimigo era avistado, a informação precisava viajar rapidamente. Para isso, os chineses utilizavam sinais de fumaça durante o dia e fogo durante a noite. Uma torre avisava a próxima, que avisava a seguinte, e assim a mensagem percorria grandes distâncias. Era uma espécie de sistema de comunicação militar, muito avançado para sua época. Uma invasão podia ser percebida rapidamente e permitir que tropas fossem enviadas para a região ameaçada. Além das torres, existiam fortalezas, portões fortificados, áreas de armazenamento e posições estratégicas para soldados. Mas é importante entender algo. A Grande Muralha nunca foi uma barreira completamente impossível de atravessar. Ela não era uma linha mágica que impedia qualquer invasão. Seu objetivo principal era dificultar ataques, controlar movimentos, proteger cidades importantes e dar tempo para que o exército imperial reagisse.
Muitos imaginam que a muralha separava completamente a China do resto do mundo, mas a realidade era mais complexa. Havia comércio, trocas culturais, passagem de pessoas e até momentos de alianças entre chineses e povos do norte. A fronteira não era apenas um lugar de guerra, era também um espaço de contato entre diferentes civilizações. Durante séculos, a muralha cumpriu seu papel, mas a história mostrou que nenhuma construção, por maior que seja, consegue garantir proteção absoluta, porque o maior desafio da China não seria apenas defender suas fronteiras. Seria enfrentar povos capazes de transformar pequenos grupos de cavaleiros em grandes impérios. Séculos depois, um desses povos surgiria das estepes, liderados por um dos conquistadores mais famosos da história. Um homem que construiria o maior império terrestre que o mundo já conheceu. Seu nome, Genghis Khan. Durante séculos, a Grande Muralha permaneceu como um símbolo da defesa chinesa. Torres vigiavam as fronteiras, soldados protegiam os portões, e o Império acreditava ter criado uma poderosa barreira contra os povos do norte. Mas a história mostraria uma grande verdade. Nenhuma muralha é mais forte do que a estratégia de quem tenta atravessá-la. No início do século XIII, nas vastas regiões das estepes da Mongólia, surgia um dos maiores líderes militares de todos os tempos. Seu nome era Temujin, mas o mundo o conheceria como Genghis Khan. Ele nasceu em uma sociedade marcada por disputas entre tribos. Os mongóis eram povos nômades, viviam em constante movimento, e durante muito tempo foram vistos pelos impérios sedentários como grupos divididos, incapazes de formar uma grande potência. Mas Temujin mudaria tudo, através de alianças, guerras, estratégia e uma capacidade extraordinária de liderança. Ele conseguiu unir diversas tribos mongóis sob seu comando. Em 1206, foi declarado Genghis Khan, o grande líder de todos os mongóis. A partir daquele momento, começaria uma expansão que mudaria o mapa do mundo. Os mongóis possuíam uma das forças militares mais eficientes da história. Sua principal arma era a cavalaria, soldados extremamente rápidos, arqueiros montados, disciplina rigorosa e uma capacidade impressionante de adaptação. Enquanto muitos exércitos dependiam de grandes formações de infantaria, os mongóis podiam atacar de longe, recuar, mudar de direção e retornar rapidamente. Seu primeiro grande contato com a China aconteceu contra a dinastia Jin, um dos estados que controlava parte do território chinês. A China daquela época estava novamente dividida. Ao sul estava a dinastia Song, ao norte estava a dinastia Jin, e os mongóis aproveitaram essas divisões. A Grande Muralha representava um enorme desafio, mas os mongóis não tentaram simplesmente destruir cada parte da barreira. Eles buscaram pontos fracos, rotas alternativas, informações e estratégias militares. Em algumas ocasiões, a própria política teve papel decisivo. Governantes locais podiam ser convencidos a colaborar, generais podiam mudar de lado, e regiões inteiras poderiam ser conquistadas sem uma batalha direta. Esse foi um dos maiores ensinamentos deixados pelos mongóis. Eles não venciam apenas pela força, venciam pela inteligência militar. Com o avanço mongol, a China do Norte acabou sendo conquistada. Décadas depois, o neto de Genghis Khan, Kublai Khan, concluiria a conquista da China. Em 1271, Kublai Khan fundaria uma nova dinastia, a dinastia Yuan. Pela primeira vez, a China seria governada por uma elite de origem mongol. Esse momento revelou uma grande contradição.
A muralha havia sido construída para proteger a China dos povos das estepes. Mas um desses povos acabou conquistando o próprio império que ela deveria proteger. Isso significa que a muralha foi inútil? Não. A história é mais complexa. Ela protegeu regiões, dificultou ataques, controlou fronteiras e ajudou diversos governos durante séculos. Mas ela nunca foi uma solução definitiva, porque guerras não são vencidas apenas com paredes. São vencidas com organização, estratégia, tecnologia e liderança. A queda diante dos mongóis mostrou uma das maiores lições da história. Uma civilização pode construir as maiores obras do mundo, mas ainda depende das pessoas que as defendem. Séculos depois, a China enfrentaria novos desafios, e a muralha que conhecemos hoje ganharia sua forma mais famosa, não durante o reinado de Qin Shi Huang, mas durante uma das dinastias mais importantes da história chinesa, a dinastia Ming. Durante quase um século, a China esteve sob o domínio de uma dinastia estrangeira. Os mongóis haviam conquistado o território chinês, se criado a dinastia Yuan, mas, com o passar do tempo, o domínio mongol começou a enfraquecer. Problemas econômicos, revoltas populares, desastres naturais e dificuldades administrativas fizeram crescer o descontentamento dentro da China. No século XIV, um líder rebelde chamado Zhu Yuanzhan conseguiu reunir forças contra os mongóis. Após anos de conflitos, ele conquistou a capital e expulsou a dinastia Yuan. Em 1368, Zhu Yuanzhan fundou uma nova dinastia, a dinastia Ming. Os Ming tinham uma missão clara: restaurar o poder chinês, fortalecer o império e impedir que os povos do norte voltassem a ameaçar suas fronteiras. E havia um grande medo: os mongóis, mesmo depois de perderem o controle da China, eles continuavam sendo uma força militar poderosa nas regiões ao norte. Os governantes Ming sabiam que uma nova invasão poderia acontecer. Foi então que a Grande Muralha ganhou uma nova importância. Ela deixou de ser apenas uma série de antigas fortificações. Os Ming transformaram a muralha em um verdadeiro sistema de defesa imperial, diferente das primeiras muralhas construídas durante Qin Shi Huang. As construções Ming utilizaram materiais muito mais resistentes: pedras, tijolos cozidos, argamassa. Essa mudança explica por que muitas partes famosas da muralha que conhecemos hoje estão tão bem preservadas. Os trabalhadores construíram centenas de quilômetros de novas seções, reforçaram partes antigas, criaram torres de vigilância, fortalezas e postos militares. As torres tinham uma função essencial. Elas permitiam observar o movimento inimigo e transmitir informações rapidamente. Se um grupo de invasores fosse avistado, os soldados acendiam sinais de fumaça durante o dia e fogo durante a noite. Cada torre passava o aviso para a próxima. Assim, uma ameaça que aparecia em uma região distante poderia ser comunicada rapidamente para áreas muito longe dali. A muralha também possuía grandes portões fortificados. Esses locais controlavam a passagem de pessoas e mercadorias, porque a muralha não servia apenas para a guerra. Ela também ajudava o governo a controlar fronteiras, regular comércio e monitorar quem entrava e saía do território chinês. Um dos trechos mais famosos dessa época é a região próxima a Pequim. Locais como Badaling e Mutianyu receberam grandes investimentos dos Ming. Hoje são algumas das áreas mais visitadas por turistas. Mas a construção não foi apenas uma questão de engenharia. Ela também representava uma mensagem política. A mensagem era: a China estava protegida, o império estava forte
e nenhum inimigo conseguiria atravessar facilmente suas fronteiras. Por mais de 200 anos, os imperadores Ming continuaram reforçando a muralha. Ela se tornou um símbolo da identidade chinesa. Mas, mais uma vez, a história mostraria que nenhuma construção é invencível, porque o maior perigo para a China não viria de um ataque direto contra as pedras da muralha, viria de dentro das próprias fronteiras. No século XVII, a dinastia Ming enfrentava uma nova crise. Revoltas internas enfraqueciam o governo, e um novo povo das estepes observava a oportunidade. Eles eram conhecidos como Manchus, e estavam prestes a fazer aquilo que muitos inimigos haviam tentado durante séculos: entrar na China. Durante quase 300 anos, a dinastia Ming governou a China. Foi um período de grandes realizações, expansão cultural, grandes obras, desenvolvimento econômico e a construção das partes mais famosas da Grande Muralha. Mas, como aconteceu com muitos grandes impérios da história, a força que parecia eterna começou lentamente a desaparecer. No início do século XVII, a China enfrentava uma série de problemas. O governo estava enfraquecido, a economia sofria dificuldades, a população enfrentava crise de fome em algumas regiões, e revoltas começaram a surgir contra a autoridade imperial. Enquanto isso, ao norte da China, um novo poder estava crescendo: os Manchus. Os Manchus eram um povo originário da região da Manchúria, no nordeste da Ásia. Assim como outros povos das estepes, possuíam uma forte tradição militar. Eram excelentes cavaleiros e guerreiros. Seu líder mais importante foi Nurhaci. Ele conseguiu unir diferentes tribos manchus e criar uma força capaz de desafiar o poderoso Império Chinês. Após sua morte, seus sucessores continuaram sua expansão e perceberam que a China dos Ming estava cada vez mais vulnerável. Em 1644, a crise chegou ao seu ponto máximo. Uma grande revolta liderada por Li Zixin alcançou Pequim. O imperador Ming perdeu o controle da capital. E, diante da derrota, o último imperador Ming tirou a própria vida. Parecia que a China estava diante de uma mudança de poder, mas ainda havia um obstáculo: a Grande Muralha. Um dos mais importantes generais Ming era Wu Sangui. Ele comandava a região de Shanhai Pass, um dos pontos estratégicos mais importantes da muralha. Esse local era conhecido como uma das grandes portas de entrada para o território chinês. Quem controlasse aquela passagem teria enorme vantagem militar. Diante do avanço dos rebeldes, Wu Sangui tomou uma decisão que mudaria a história. Ele pediu ajuda aos Manchus. Os Manchus atravessaram a passagem, derrotaram os rebeldes, mas não foram embora. Eles perceberam que aquela era a oportunidade perfeita. Em vez de restaurar a dinastia Ming, eles assumiram o controle da China. Assim nasceu a dinastia Qing, a última dinastia imperial chinesa. A ironia era enorme. A Grande Muralha havia sido construída durante séculos para proteger a China contra povos do norte, mas os Qin conseguiram entrar justamente através de uma das principais passagens da muralha. Isso não significa que a muralha fracassou completamente. Ela havia cumprido muitas funções durante séculos: protegido fronteiras, controlado comércio, dificultado ataques. Mas a história mostrou novamente uma verdade: grandes impérios não caem apenas por causa de inimigos externos. Muitas vezes, eles caem quando seus próprios problemas internos enfraquecem suas defesas. Depois que os Qing assumiram o poder, a importância militar da muralha começou a diminuir. A nova dinastia controlava grande parte das regiões ao norte. Os antigos inimigos agora faziam parte do próprio império.
A fronteira que antes precisava ser defendida já não possuía o mesmo significado. Com o passar dos séculos, a muralha deixou de ser apenas uma estrutura militar. Ela começou a se transformar em algo maior, um símbolo da história chinesa, da capacidade de organização, da resistência e também do enorme esforço humano necessário para construir algo que atravessaria milhares de anos. Hoje, quando milhões de pessoas caminham sobre suas pedras, elas não estão apenas visitando uma construção antiga, estão pisando sobre milhares de anos de conflitos, sonhos e sacrifícios. Mas antes de encerrarmos nossa jornada, ainda precisamos conhecer a vida daqueles que passaram seus dias sobre essas muralhas, os homens que permaneceram nas torres, os soldados que olhavam para o horizonte esperando um inimigo que talvez nunca chegasse. Quando imaginamos a Grande Muralha da China, normalmente pensamos em uma construção vazia, pedras antigas, torres silenciosas, montanhas ao redor. Mas durante séculos, a muralha foi um lugar cheio de vida. Ali existiam soldados, comandantes, mensageiros, trabalhadores e até famílias que acompanhavam aqueles responsáveis por proteger a fronteira. A vida dos soldados que serviam na muralha era muito diferente da vida nas grandes cidades chinesas. Eles eram enviados para regiões distantes, muitas vezes isoladas, onde o clima era extremo e os recursos eram limitados. Algumas áreas da muralha ficavam em regiões montanhosas, outras atravessavam desertos. Em certos lugares, o frio durante o inverno podia ser brutal, e durante o verão, o calor tornava o serviço igualmente difícil. A principal função desses soldados era a vigilância. Eles passavam longos períodos observando o horizonte, esperando qualquer sinal de movimento inimigo. Mas a maior parte do tempo, nada acontecia. Essa talvez fosse uma das maiores dificuldades. Não era apenas enfrentar uma batalha, era viver preparado para uma batalha que poderia nunca chegar. Os soldados precisavam manter a tensão constante, porque um pequeno grupo de invasores poderia aparecer rapidamente. Quando uma ameaça era identificada, o sistema de comunicação entrava em funcionamento. Fumaça durante o dia, fogo durante a noite, sinais que viajavam de torre em torre. Cada torre tinha sua própria guarnição. Esses postos funcionavam como pequenas fortalezas. Possuíam áreas para dormir, armazenamento de alimentos, espaços para armas e locais para guardar suprimentos. A rotina dos soldados incluía treinamento, manutenção das armas, reparos na estrutura, patrulhamento e observação das regiões próximas. Mas viver na muralha também significava solidão. Muitos soldados ficavam anos longe de suas cidades de origem, longe dos familiares, longe da vida que conheciam. Existem registros históricos de cartas e relatos mostrando a dificuldade emocional desses homens. A distância, a saudade, o medo, a sensação de estar esquecido em uma fronteira distante. E a muralha não era habitada apenas por soldados. Em algumas regiões, famílias acompanhavam as guarnições. Pequenas comunidades surgiram próximas aos postos militares. Essas pessoas ajudavam no funcionamento da fronteira, forneciam alimentos, produziam objetos necessários para o cotidiano e participavam da vida dessas regiões. A muralha também tinha uma função econômica. Ao longo dela existiam passagens controladas pelo governo, locais onde mercadores podiam atravessar. O comércio entre chineses e povos do norte era uma realidade, mesmo em períodos de conflito. Havia momentos de troca e negociação. Isso mostra algo importante. A muralha nunca foi apenas uma linha separando dois mundos.
Ela também era um ponto de encontro. Ao longo dos séculos, milhões de pessoas passaram por suas torres, algumas defendendo o império, outras tentando atravessar suas fronteiras, outras simplesmente vivendo suas vidas próximas a ela. Por trás da grandeza da construção, existem histórias individuais. Um soldado esperando o fim de seu serviço, um trabalhador lembrando de sua família distante, um mensageiro correndo entre torres, uma comunidade crescendo ao redor das pedras. A Grande Muralha é uma obra de pedra, mas sua verdadeira história é feita de pessoas. E depois de milhares de anos, ela continua despertando curiosidade, mas junto com sua fama, também surgiram muitos mitos, histórias repetidas durante gerações, algumas verdadeiras, outras completamente inventadas. Poucas construções no mundo carregam tantos mistérios quanto a Grande Muralha da China. Durante séculos, ela foi descrita como uma obra quase sobrenatural, uma construção tão gigantesca que parecia desafiar os limites da capacidade humana. Mas com o passar do tempo, muitos relatos foram aumentando sua grandiosidade. Alguns nasceram da admiração, outros surgiram simplesmente pela falta de conhecimento. E talvez o maior mito de todos seja: a Grande Muralha da China pode ser vista da Lua. Essa é uma das frases mais famosas sobre a muralha. Durante muito tempo, muitas pessoas acreditaram que, por causa de seu tamanho, ela seria visível do espaço. Mas isso não é verdade. A muralha é enorme quando observada de perto. Possui milhares de quilômetros de extensão, mas sua largura é relativamente pequena, em média, alguns metros. Da mesma forma que uma estrada longa não aparece facilmente quando vista de uma grande distância, a muralha também se mistura com a paisagem ao redor. Astronautas já explicaram que ela não é uma estrutura facilmente identificável ao olho nu do espaço. Na verdade, muitas construções humanas maiores e mais contrastantes são mais fáceis de perceber. Outro mito comum é: a Grande Muralha é uma única parede construída de uma vez. A realidade é bem diferente. A muralha é formada por diversos sistemas defensivos construídos em diferentes épocas. Vários reinos criaram suas próprias fortificações. Diferentes dinastias ampliaram e reconstruíram partes existentes. O que chamamos de Grande Muralha é, na verdade, o resultado de milhares de anos de construções. Outro erro frequente é imaginar que ela possui exatamente o mesmo formato em toda a sua extensão. Mas isso também não acontece. Algumas partes são enormes e bem preservadas, com torres, escadas, fortificações. Outras regiões são simples barreiras de terra quase desaparecidas. Algumas foram destruídas pela ação do tempo, pela natureza ou pela atividade humana. Também existe uma ideia muito comum: a muralha impediu completamente as invasões. Mas a história mostra que isso nunca aconteceu. Diversos povos conseguiram atravessar ou contornar as defesas chinesas. Os mongóis são o exemplo mais famoso. Então, qual era sua verdadeira função? Ela não era uma barreira perfeita. Era uma ferramenta militar. A muralha dificultava ataques, controlava rotas, protegia regiões importantes, dava tempo para os exércitos reagirem e demonstrava o poder do império. Outro ponto importante é sobre sua extensão. Durante muito tempo, as pessoas imaginavam que ela tinha apenas alguns milhares de quilômetros. Mas pesquisas modernas mostraram que o sistema completo de muralhas e estruturas defensivas é muito maior. Considerando diferentes períodos históricos e todas as seções construídas, a extensão total passa de 20.000 quilômetros. Isso inclui não apenas a famosa Muralha de Pedra da dinastia Ming,
mas também antigas fortificações de outras épocas. Existe ainda uma lenda muito conhecida. Milhares de pessoas foram enterradas dentro da muralha. Essa história ganhou força através de relatos populares. Ela representa o sofrimento dos trabalhadores que participaram da construção. Embora seja provável que muitas pessoas tenham morrido devido às condições difíceis, não existem provas de que corpos tenham sido colocados dentro da estrutura como parte da construção. A verdade talvez seja ainda mais impressionante. A muralha não precisa de exageros para ser extraordinária. A realidade já é suficiente. Uma obra construída ao longo de séculos, por diferentes povos, com diferentes técnicas, em alguns dos terrenos mais difíceis do planeta. A Grande Muralha não é uma maravilha porque é mágica. Ela é uma maravilha porque é humana. Ela mostra até onde uma civilização pode chegar quando une conhecimento, organização e determinação. Mas também lembra os custos que muitas grandes obras tiveram. E depois de conhecer sua história, chegamos à última pergunta. Por que uma construção criada há milhares de anos continua sendo um dos maiores símbolos da humanidade? Ao longo dessa jornada, percorremos milhares de quilômetros. Atravessamos montanhas, desertos, vales e séculos de história. Mas, acima de tudo, conhecemos a trajetória de uma civilização que decidiu enfrentar seus maiores desafios construindo algo que parecia impossível. A Grande Muralha nunca foi apenas uma barreira de pedras. Ela foi uma resposta ao medo, à guerra, à necessidade de proteger um império que desejava sobreviver. Cada tijolo colocado sobre aquelas montanhas representa uma decisão tomada por alguém. Um imperador que acreditava estar protegendo seu povo. Um engenheiro tentando vencer os limites da natureza. Um trabalhador carregando pedras por caminhos quase impossíveis. Um soldado observando o horizonte, esperando que o inimigo nunca aparecesse. Por isso, quando olhamos para a muralha hoje, não estamos vendo apenas uma construção. Estamos olhando para milhares de anos da história da China. Poucas obras no mundo atravessaram tantas transformações. Ela nasceu quando a China ainda buscava sua unificação. Sobreviveu ao surgimento de impérios. Assistiu à chegada dos mongóis. Viu dinastias surgirem e desaparecerem. Acompanhou revoluções, mudanças políticas e chegou até o século XXI. Ao longo desse tempo, ela deixou de ser uma arma militar. Hoje, seu papel é completamente diferente. Milhões de visitantes percorrem suas trilhas todos os anos. Pessoas vindas de praticamente todos os países do mundo caminham sobre as mesmas pedras que um dia foram percorridas por soldados imperiais. A muralha tornou-se um dos maiores símbolos da identidade chinesa. Ela aparece em livros, filmes, documentários, moedas, pinturas e na memória coletiva da humanidade. Em 1987, ela foi reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco, não apenas por seu tamanho, mas porque representa um dos maiores feitos de engenharia da história humana. Mesmo assim, a passagem do tempo continua deixando marcas. Partes da muralha desapareceram completamente, outras sofrem com erosão, vegetação, tempestades e até mesmo com ações humanas. Nos últimos anos, diversos projetos de preservação têm buscado proteger aquilo que ainda permanece de pé, porque cada trecho preservado é uma parte da história que continua viva. Existe uma frase muito conhecida na China. Ela diz: "Quem nunca subiu a Grande Muralha não pode ser considerado um verdadeiro herói." Embora tenha surgido em um contexto moderno, ela revela algo importante. A muralha continua inspirando pessoas, não apenas pelo tamanho, mas pelo significado.
Ela representa perseverança, planejamento, capacidade de superar desafios. E também lembra que toda grande civilização deixa marcas que atravessam gerações. Talvez essa seja a sua maior lição. A muralha não conseguiu impedir todas as invasões, não salvou todos os impérios, não tornou a China invencível, mas ela cumpriu algo ainda maior. Ela atravessou o tempo. Enquanto reis desapareceram, dinastias chegaram ao fim e guerras foram esquecidas, a muralha permaneceu, silenciosa, observando as mesmas montanhas que observa há mais de 2000 anos. Ela continua lembrando ao mundo que as maiores obras da humanidade não são construídas apenas com pedra. São construídas com visão, sacrifício, conhecimento e pela determinação de pessoas que acreditaram ser possível realizar o impossível. A Grande Muralha da China não é apenas a maior fortificação já construída. Ela é o retrato de uma civilização inteira. Uma obra que resistiu ao tempo, às guerras e às mudanças da história, e que continua mostrando que, quando a humanidade une esforço, inteligência e propósito, ela é capaz de criar monumentos que sobrevivem muito além daqueles que os construíram.